Bom dia, Sados amados, com a paz do Senhor. Estou aqui nessa manhã de quinta-feira maravilhosa, trazendo mais uma mensagem para que vocês possam estar meditando nesta manhã, amém? Fica no Evangelho de Lucas 8, vamos lá, do 1 ao 3, amém? A parábola do semeador. E aconteceu, depois disto, que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, que o servia com seus bens. Palavra maravilhosa, meus amados, que eu trago nesta manhã de quinta-feira. Eu levei essa mensagem terça-feira agora, dessa semana, e foi uma mensagem maravilhosa. O Senhor vai falar nessa manhã, através dessa palavra, com nós, mulheres, o quanto nós somos importantes no reino de Deus. Assim como no passado, elas foram de grande importância. Elas foram muito amadas por Jesus. E eu vou passar algo aqui para que vocês prestem atenção, amém? Glória a Deus, ó. Servidoras, tinha os discípulos do Senhor, e essas mulheres eram consideradas como as discípulas de Jesus. Durante o seu ministério, itinerantes pela Galileia, acompanhado pelos seus discípulos, Jesus percorreu as principais cidades daquela região, anunciando a salvação, ensinando a palavra de Deus, curando os enfermos e libertando as almas cativas das trevas. Jesus e seus discípulos, por serem homens simples e pobres, olha só, não dispunham de grandes recursos para sua manutenção durante aquela demorada viagem. Olha só. E os gastos com a alimentação, com a lavagem e manutenção das suas roupas e com a hospedagem implicava em despesas consideráveis. E não fosse a ajuda e hospitalidade de pessoas solidárias, o seu ministério não teria alcançado as dimensões, olha só, o sucesso que alcançou. Olha só, meus amados. O que a palavra está nos dizendo? Então, entre as pessoas que demonstraram compromisso com Jesus e a sua causa, glória a Deus, estão algumas mulheres como Maria Madalena, Joana e Susana, embora muitas outras também tenham colaborado nesta prestação de serviço e manutenção de Jesus e seus discípulos. E o nome delas é mencionado porque o trabalho, a assistência que prestaram a Jesus foram significativos. Elas se dedicaram em servi-los porque eram extremamente agradecidas pelas bênçãos que lhe foram concedidas por Jesus. Como deveria ser todas aqueles a quem ele abençoa com a sua salvação. Então a palavra está nos ensinando já nessa manhã. Nós, mulheres, seguidoras de Jesus, assim como essas mulheres foram importantes no passado para Jesus, ali, a obra, o ministério de Jesus, seus discípulos, dependiam dessas mulheres. Eram mulheres ricas, que se dispôs a ajudar o ministério de Jesus e seus discípulos. Porque ali na caminhada, os discípulos de Jesus precisavam de alimentação, de hospedagem, de roupas. E essas mulheres foram importantes, o papel delas. E elas, por serem ricas, elas deram o seu melhor. Elas fizeram tudo com amor por Jesus. Por tudo que Jesus era na vida delas. Por tudo que ele continua sendo na vida daquelas mulheres. O que eu trago para os nossos dias de hoje? Assim que tem que ser as nossas vidas. Nós, mulheres,
se dedicarmos à obra de Jesus. Não pelo que Ele faz na nossa vida, mas pelo que Ele é, pelo que Ele fez. O que o nosso Deus fez? Deu seu único filho para morrer por cada um de nós, para que nós possamos alcançar a salvação. E assim foi com essas mulheres. Ali elas faziam isso com gratidão, com amor. Por quê? Porque o Pai entregou seu filho por morrer pelas vidas delas também. Então elas sentiu gratidão. Então elas retribuíram dessa forma, em ajudar Jesus na sua caminhada e os discípulos, porque eles eram pobres, né? Olha só. Então Jesus também precisou das mulheres para ajudar. Então você aí, mulher, se sente valorosa, se sente agraciada por Deus, porque lá no passado as mulheres não poderiam estar à frente do trabalho. Por causa dos fariseus, saduceus, eles não achavam justo e certo. E naquela época os maridos, era só eles que podiam, as mulheres não. Olha só como que era a discriminação. Mas aí veio Jesus e quebrou todo esse tabu. E hoje nós somos livres para anunciar o evangelho. Eu sei que ainda nessa terra existe, como existiu no passado, pessoas que agem dessa maneira, que tentam impedir, dizer que mulheres não podem fazer isso, não podem fazer aquilo, sendo que a mulher é essencial na obra de Deus. E essas mulheres foram importantes no ministério de Jesus e seus discípulos. E para tirar a prova para vocês aqui, eu vou na palavra. Aqui em Mateus 27, 56 e 61. Glória a Deus. Mateus 27, 56 e 21. Vamos lá. Olha só. Entre as quais estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. E estavam ali Maria Madalena e outra Maria, assentadas defronte do sepulcro. Olha só o quanto era importante essas mulheres. Essas mulheres no ministério de Jesus foram mulheres que foram curadas por próprio Jesus. Curou elas de enfermidades, outras de demônios. E elas ficaram livres para servir Jesus. Elas seguiram Jesus com amor e com fidelidade. Porque elas tinham gratidão por tudo que Ele fez na vida delas. Assim são nossas vidas. Nós temos que ser gratos a esse Jesus maravilhoso. Por Ele nos dar vida. Por Ele nos dar saúde todos os dias. Que nós levantamos e acordamos. Porque Ele tem nos sustentado. E fora os livramentos que Ele concede todos os dias para nós, que nós não vemos. Mas Ele vê tudo. Por isso que nós temos que fazer a obra com amor. Dar o nosso melhor, sim. Que eu sei que dentro de cada um de nós tem esse melhor para nós oferecer para esse Jesus maravilhoso na obra. Porque muitas vezes nós só pedimos e não agradecemos Ele pelo que Ele fez por cada um de nós. Olha só, assim como foi essas mulheres. Ali elas não se importaram com os bens materiais que elas tinham, porque elas eram muito ricas. E ali elas supriram a necessidade de Jesus e seus discípulos. E por isso que Jesus ama as mulheres. Elas são importantes na obra de Deus. Têm um papel importante no Evangelho. E aqui também, ó. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vamos lá, glória a Deus.
Olha, aqui também, ó. Mateus, nós já lemos. Agora, Marcos 15, 40 e 47. Vou mostrar para vocês não terem dúvida. Marcos 15, 40, vamos lá. Olha só. E também, ali estavam algumas mulheres olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observava onde o punha, que foi quando foi o sepultamento de Jesus. Elas acompanharam tudo, essas mulheres foram importantíssimas, desde o começo até o sepultamento de Jesus. Depois vem a ressurreição de Jesus, elas foram importantes também. E aqui, ó, em Marcos 16, fala aqui, ó, no 5. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de roupas compridas, brancas, e ficaram espantadas, porque elas estavam ali, aquelas mulheres. E quando elas viram aqueles homens de roupas brancas compridas, elas ficaram espantadas. Mas era o mensageiro de Deus, olha só, anunciando a ressurreição de Jesus. E elas ficaram pasmas. Irmãos, deve ter sido maravilhoso para aquelas mulheres ali presenciar aquele milagre. Aí aqui Lucas 24, o 4, eu vou ler para vocês. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, elas ficaram perplexas de ter visto aquela visão. Eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. Olha só. E estando elas muito atemorizadas, abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscai o vivente entre os mortos? Não está aqui, porém já ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia. E dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado ao 3º dia e ressuscite. Glória a Deus. Aqui mais uma vez, esses 2 homens de vestes resplandecentes são os 2 discípulos de Jesus, que foram alcançados por ele no caminho de Emaús. Olha só, de Emaús. Deve ter sido maravilhoso. E eram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e outras que com elas estavam, as quais diziam essas coisas aos apóstolos. Elas anunciaram o evangelho. Vocês viram quanto essas mulheres foram importantes na obra de Deus? Elas ali viram tudo, seguiram Jesus do começo ao fim. Agora vocês perguntam, essas mulheres, sim, essas mulheres pecadoras, umas tinham demônio, outras enfermidade, e Jesus curou elas, libertaram a vida delas, e elas foram grandes mulheres, importantes na obra de Deus. E isso é maravilhoso, trazendo para os nossos dias de hoje, que nós, mulheres, devemos espelhar nessas mulheres, que nós venhamos dar ouvido à voz do Espírito Santo, porque se a gente ficar dando ouvido à voz de homem, nós muitas vezes vamos parar no caminho, nós vamos ficar paralisados, e o Senhor não quer isso. Assim como essas mulheres foram levantadas por próprio Deus, para ali alimentar e sustentar o Jesus da sua caminhada, assim Ele quer nos levantar também, para nos usar, para alimentar outras vidas, a falar do Evangelho, mencionar sua palavra, e ser útil na obra de Deus. Talvez você fale assim: eu não tenho nada para oferecer, como essas mulheres ricas teve para oferecer para Jesus e seus discípulos. Mas eu creio em nome de Jesus que você tem um copo d'água para oferecer para alguém quando pedir para você, ou um prato de comida, ou uma roupa.
Ou muitas vezes até mesmo um dinheiro, quando a pessoa precisa e pede para você, se você tiver, eu tenho certeza que você vai arrumar. Você não vai pensar uma ou duas vezes. Porque isso muitas vezes acontece. Porque já aconteceu comigo. E eu pregando esses dias, eu falei que teve um dia aí que eu fui na cidade. E tava eu e minha filha. Aí passou um rapaz pedindo dinheiro. E tinha aquele monte de gente. Parece que é uma coisa. Parece que Deus envia a pessoa certa até para essas pessoas. E veio em mim, eu não tinha mesmo, realmente. Aí eu perguntei para minha filha se ela tinha 10 reais para dar para ele. E ela deu os 10 reais. E o rapaz já estava descendo o calçadão e ele sentou no banco. E ali tinha 2 rapazes sentados do lado dele. E ele ali conversando, acho que pediu alguma coisa. E esses homens não davam nem ouvido para ele. Estava ali como se ele não existisse. E eu vi aquilo e meu coração cortou. E em frente à loja tinha 2 moças, elas ficaram olhando e observando. Aí eu alcancei ele, eu cheguei nele e dei para ele. Falei, moço, aqui ó, um dinheirinho para você, comprar alguma coisa para você. Eu não sei o que ele precisava. E nem queria saber o que ele ia fazer com o dinheiro. Eu só sei que eu fiz o que estava no meu coração. E ali, ele pegou esse dinheiro, irmãos, olhou para mim assim e agradeceu. Aí ele falou, moça, posso te dar um abraço? Eu não pensei 2 vezes. Aí eu falei, pode? Aí ele me abraçou. Assim que ele me abraçou, ele chorou, começou a chorar, agradecer. Aí eu lembro que eu falei assim para ele, que Deus te abençoe, viu? Jesus te ama. E subi e foi embora. Aí eu cheguei toda feliz em casa. E na época eu ainda não tinha casado ainda, né? Eu comentei pro meu esposo, que hoje a gente casou, né? A gente namorava na época. Aí eu comentei com ele. Falei, hoje eu ganhei o dia. Hoje foi um dia muito feliz para mim. Por quê? Porque eu pude fazer algo para alguém. E isso é muito gratificante. E eu vi a alegria dele, a felicidade dele, eu senti dentro do meu coração. Então, isso, essas coisas pequenas faz diferença na nossa vida. Nós cristãos. Às vezes você não tem muito, mas o pouco que você tem, um abraço, uma palavra, ou algo para que a pessoa possa comer, não sei o que ela vai fazer. Deus vê tudo e isso é muito importante. Então, que nesta manhã você venha pegar essa palavra e guardar no seu coração, sabe? E eu fico emocionada de falar. Eu sinto uma alegria muito grande. Isso serve para todos que vão ouvir essa mensagem. Que você nunca vai estar perdendo quando você tiver essa atitude. Porque eu sei que tem muitas pessoas boas na face dessa terra. Mas também tem pessoas que muitas vezes agem dessa maneira. Como se a pessoa não existisse. Assim como aconteceu com aquele homem que estava caído lá, na beira do caminho. Aí passou o levita, passou um, passou o outro. Aí passou o samaritano. Aí se comoveu de íntima compaixão com aquele homem que estava caído. E assim é nossas vidas. Deus sempre vai enviar alguém no caminho de cada um de vocês que for ouvir essa mensagem. Deus sempre vai enviar alguém no seu caminho para que haja da mesma maneira que você agir com outras pessoas. Porque tudo que nós plantarmos de bom, o Senhor vai usar, talvez não a mesma pessoa, mas Ele usa outras pessoas para te abençoar, para abençoar nossas vidas. É assim que Deus faz. Tudo que nós fazemos de bom nessa terra nunca vai estar perdido. Nunca. Amém? Faça o bem. Então, que nesta manhã, vocês, mulheres, continuam fazendo a obra, continuam dando o seu melhor, mesmo com as tuas poucas forças, mesmo com as tuas falhas, porque nós, na presença de Deus, é um processo, é dia após dia. Hoje eu fui bem, amanhã eu vou ser melhor, e assim por diante. Hoje eu vou falhar, aí eu vou reconhecer o meu erro, a minha falha, e vou querer ser melhor, e assim por diante. Amém? E essas são as palavras que o Senhor colocou no meu coração nesta manhã. E eu agradeço esta rica oportunidade. Em nome de Jesus.